Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. É com grande alegria que entramos em seus lares, pedindo a Jesus que ilumine cada lar que está nos ouvindo e que transforme em bênçãos a vocês, que nos dá essa oportunidade de passarmos para vocês o estudo do livro O Residente. Boa tarde, Jairo, tudo bem com você? Boa tarde, Sônia, boa tarde aos nossos ouvintes, né? Que Jesus nos permita mais um encontro coroado, né, de grandes instantes, né? É isso mesmo, Jairo. Jairo, nós queremos lembrar aqui o pessoal sobre o Clube Amigos da Boa Nova. Nós não podemos deixar de falar, né, Jairo? O Clube da Boa Nova é uma coisa muito importante, né, Sônia? Pois é. E acho que todos nós que pudermos, né, colaborar, participar, né, e até mesmo nas nossas casas espíritas, né, no local que nós frequentamos, não é? Divulgar e formar novos adeptos, né? Isso mesmo. Por quê? Porque o bem, ele se manifesta, né, pela boa vontade de todos, não é? Isso mesmo. O bem, ele se expressa através de nós, não é? Tem um momento em que nós entramos na doutrina espírita, não é? Isso. Nós entramos na doutrina espírita e tudo, deslumbramos com tudo, né, Sônia? Deslumbramos com a reencarnação, com isso, com aquilo, mas começa aí entra um outro tempo nas nossas vidas que a doutrina espírita começa a entrar em nós. Sim. E aí nós começamos a fazer alterações, né, no modus operandi das nossas vidas. Começa a morrer dentro de nós um homem velho, viciado, não é? Achacado pelo mal, né? Doente. Começa a ressurgir em nós um novo homem. Porque essa entrada da doutrina espírita em nós, ela é uma entrada transformadora. Isso. Não é? Mas, vencido esta segunda etapa, nós vamos observar o quê? Que a doutrina espírita passa a sair por nós. Não é? Isso mesmo. Ou seja, como que essa doutrina espírita passa a sair por nós? É a doutrina espírita o Consolador prometido. Não é? Sim. Ou seja, nós passamos a ser seres, não é? A levar aos nossos companheiros, não é? Palavras de incentivo, palavras de consolação, e essa doutrina espírita começa a fluir através de nós, principalmente através da misericórdia. Isso. Não é? Quando nós começamos a entender que fora da caridade não há salvação. Isso mesmo. Não é? Isso E mesmo. quando nós falamos aqui do Clube Amigos da Boa Nova, nós estamos falando nessa terceira etapa da doutrina espírita. É a doutrina espírita saindo por nós. Isso. Não é? Já lá, não é? Nesse grande trabalho de amparo, né, que é feito através da Fundação André Luiz, não é isso? Isso aí. Ô, Jário, mas hoje eu quero fazer uma coisa bem diferente. Você sabe que a gente tem muitos ouvintes no Nordeste. Ah, sim. Vamos falar com o pessoal do Nordeste para se filiarem no Clube Amigos da Boa Nova, Uai, Jairo? minha filha, é a ala nordestina, A ala né? nordestina. A ala nordestina do Clube Amigos da Boa Nova. Isso mesmo, não é? Jairo, é isso mesmo. Tem a área nordestina, a área do Sudeste, não é? Aham. Tem a área do Centro-Oeste, não é? Isso mesmo. Então, hoje nós vamos convocar a área nordestina para fazer a sua filiação e a sua inscrição, né? E principalmente porque esse coração nordestino, ele é transbordante de bondade, né, É Sônia? isso aí, Que Jairo. povo diferenciado esse, né? É isso mesmo. Nossa, a Eles gente são fica coração, impressionado. né? São puro coração, É puro isso mesmo. coração. Ô, Nossa. Jário, então os amigos nordestinos, principalmente, nós estamos convocando vocês, né, Jário? Opa! Vamos dizer assim, né? Um aipim, carne seca, né? E Clube Amigos da Boa Nova, não é? É isso aí. Aipim, carne seca e Clube Amigos da Boa Nova. É isso aí. Não é? O Uma que- buchada, né? Nossa, mãe de Deus. Nossa, É maravilha. uma buchada. É isso aí.
Então vamos passar para os amigos nordestinos o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. É 0800 12 18 38. Vou repetir o telefone do Clube Amigos da Boa Nova para vocês, meus amigos. É 0800 12 18 38. Bichinho. É isso aí. Você tem que falar assim, senhora. Bichinho. Né? Vamos filiar lá, o gente. telefone é 0800 12 18 18 38. 38. É isso não aí. é? 38. Aí, gente, vamos esperar. Gente, vamos esperar a reação. ligação. Isso do pessoal aí do Nordeste. Vamos esperar a ligação dos nossos companheiros nordestinos, né, Sônia? Isso mesmo. Como diz minha netinha de 2 anos, vai fazer 2 anos. Rocha, o gatinho, vovó, o gatinho. O gatinho. Mineirona, Mineirona falando. Mineirona, porque o gatinho... Então vamos lá. Nós estamos estudando, pessoal, o livro Residente, como eu havia dito, e o capítulo 8. O título é O Tempo. Na semana passada nós falávamos porque o Marcelo Rios falou que no plano que ele está, né, o pessoal ainda precisa de medicações, justamente, né, Jair? Aí nós terminamos o programa da semana passada falando sobre a importância da homeopatia, da cromoterapia. Dessas terapias alternativas, isso né? mesmo, Falávamos isso até da dança, né? Isso mesmo. Então, olha só como que tem uma gama de tratamentos, né, à nossa disposição. E o mais interessante que o Marcelo fala, tratando o corpo sutil. Justamente. Né? Não é só o corpo físico, porque o corpo físico é um mata-borrão, né, Jair? Claro. E existe muito, né? Às vezes, ouvintes, amigos que a gente vai fazendo aí nesse nosso grande Brasil, né? Eles nos perguntam muito sobre essa questão, né? Jairo, você acha que a casa espírita deve ter cromoterapia, que a casa espírita deve ter isso? E isso gera uma celeuma danada, né, Sônia? Jairo, nossa isso senhora. Aí é o complicador. Nossa, isso gera uma confusão danada. Por que seu fulano não aceita lá a cromoterapia? Por que o dono do centro não aceita. O seu fulano aceita, o seu ciclano não aceita, dona fulana acha que pode, seu ciclano acha que não pode, e é aquela confusão toda. E aí a pessoa coloca você contra a parede, não? E o que você acha? Não? E eu penso o seguinte, eu acho assim, que a doutrina espírita, né, vamos dizer, dentro da estrutura espírita, no curso do tempo, através, né, vamos dizer que isso começa com Mesmer, né, através dos estudos sobre o magnetismo, né, e nós vemos que Kardec tinha uma proximidade muito grande e até mesmo um conhecimento muito grande destas questões do magnetismo. E o magnetismo ele é inserido dentro das práticas doutrinárias através do passe. Né? Quer dizer, o que é o passe? O passe é a transfusão de energias. Não é assim? Isso. O passe é a transfusão de energias. Ou seja, quando vamos aplicar o passe, nós passamos às pessoas assistidas energias que são psicofísicas, né? Ali vão energias psíquicas, energias profundas e vão energias também que fazem parte do campo fisiológico, não é? Isso mesmo. Ora, um trabalho extremamente bonito, extremamente meritoso, né? E um trabalho que nós temos que cuidar dele com todo o carinho e com toda a aplicação. Isso. Agora, eu tenho comigo que dentro da casa espírita tudo é válido. Tudo que possa ser lançado para ajudar o nosso semelhante é válido. Agora, nós não podemos misturar o passe com outras coisas, não é? Sim. Descaracterizar o passe. Passe é passe. Cromoterapia é cromoterapia. O reiki
é reiki, é ou não é? Isso A mesmo. musicoterapia é a musicoterapia. Agora, com um adendo, qualquer coisa que entra pela porta da casa espírita perde totalmente o contexto financeiro. É ou não é? Isso mesmo. Dai de graça o que de graça recebeste. É ou não é? É isso aí. Então, qualquer coisa veiculada dentro da doutrina espírita, ela tem que perder totalmente o interesse financeiro. Ou seja, dinheiro e casa espírita são duas coisas são duas águas que não misturam. É mesmo. Não é? Lógico, dentro da casa espírita, nós precisamos ter dinheiro, porque conta de luz, né, não é gratuita, a água não é gratuita, o zelo com a casa espírita, a lâmpada, não é um detergente, um sabão em pó, uma limpeza, o IPTU, né, do lote onde está a casa espírita, as despesas territoriais com a casa espírita, manutenção, nada disso é de graça. Nada disso é de graça. Agora, a guisa de mantermos a casa espírita em funcionamento, nós não podemos transformar a casa espírita num templo de negociatas. É isso aí. Né? É isso aí. Não fazer da casa do nosso pai um mercado. Não é? Isso. Então, a casa espírita tem que tomar muito cuidado com essa dicotomia, não é? Necessidade financeira e administração financeira. Necessidade financeira e recursos financeiros. Não é? A casa espírita tem que tomar muito cuidado para que ela não passe a ser um campo de negociata. Ou seja, tudo dentro da doutrina espírita, nós precisamos de dinheiro para a sobrevivência das estruturas, mas nós não podemos fazer disso uma desculpa para que a casa espírita vire uma negociata. Jairo, mas na nossa casa espírita tem uma biblioteca, não é? Isso. Tem uma livraria. Isso. Perfeito, maravilhoso. A casa espírita tem uma livraria, é maravilhoso. Por quê? Porque ela coloca as obras espíritas mais próximas dos seus frequentadores, não é? Uhum. Ora, atrás destas obras espíritas, não é, existe todo um trabalho gráfico, não é? Sim. Um parque gráfico, existem pessoas que são empregadas, não é? E que cuidam das suas famílias com esse salário, não é? Ora, existe toda uma despesa com fotolito, com isso e com aquilo. Então, isso aí não é de graça. Então, isso aí tem que chegar lá na ponta e tem um preço, não é? O preço da manutenção. Ela entrou na casa espírita, né, na livraria da casa espírita. A casa espírita tem por obrigação fazer que isso chegue, né, aos seus frequentadores através de um preço mais acessível. Não é? Isso. Através de um preço mais acessível. Ora, esse preço pode também estar, vamos dizer assim, embutido aí aquilo que nós chamamos de lucro, não é? Mas não pode ser um lucro financeiro, não é? Um lucro financeiro quando a gente diz assim, a nossa casa espírita tem 500 mil em caixa, não é? Uhum. Casa espírita não é banco e não é instituição financeira, não é? Não é banco e não é instituição financeira. Então, nós temos que ter sim alguma coisa em caixa, mas tudo que nós temos em caixa deve visar a manutenção, o bem-estar da própria casa espírita. É isso. Não é? É isso Ou mesmo. seja, não é lucro, não é? Isso são receitas que entram para fazer face à despesa,
não é? Agora, esse negócio de casa espírita, ficar vendendo massagem, ficar vendendo cristalografia, vendendo isso, vendendo aquilo, ora, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E isso não está de acordo com aquilo que é preconizado nas obras da codificação e aquilo que é preconizado através dos espíritos superiores. É isso, não é? É isso não podemos transformar a casa espírita no mercado. Não é? Não, é porque é massagem. E a gente tem um tanto de desculpa, você sabe, né? Tem um colosso de desculpa. Não é? E outra coisa, né? Nós temos que, dentro da casa espírita, olhar uma questão muito importante. Por quê? Nós não podemos sobreviver de doutrina espírita. Entendeu, Sônia? Entendo. Nós não podemos sobreviver de doutrina espírita. Há pouco tempo atrás, eu conversando com uma pessoa aqui, né, a pessoa me mostrou um CD de música espírita, né? Aí me mostrou o CD e tudo. Isso aqui é um CD de músicas espíritas, uma vibração e não sei o quê. Eu falei, muito bem, que ótimo, né? Maravilhoso. Aliás, eu gosto muito, né, da música espírita e tudo. Aí eu perguntei a ele assim, ora, esse seu trabalho e tudo, ele se destina a quê? Aí a pessoa falou assim, não, aqui. Aí, aqui. Eu falei, isso aí destina a quê? O dinheiro disso aí destina a quê? Porque também eu não dou colher de chá, não, sabe? Aí eu falei assim, porque eu luto com muita dificuldade e isso também me ajuda a sobreviver. Eu falei, meu amigo, você vai me desculpar, né, a minha franqueza, mas você está fazendo comércio dentro da doutrina espírita. Não é? É isso. Você está fazendo comércio dentro da doutrina espírita. Ora, nós vemos lá o trabalho de Divaldo Pereira Franco. Não é? Tem lá o trabalho dele, a venda de livro, isso e aquilo. Mas a quantas pessoas beneficiam isso? Ou não é? Quantas pessoas foram educadas, tratadas, beneficiadas, apoiadas por aqueles esforços, né? Nós temos lá o trabalho do professor Raul Teixeira, não é? Através da, me parece, editora Frater, né? Isso, vamos dizer, quando você vai olhar, tudo aquilo que é auferido, tudo aquilo que é trabalhado, buscado, né, vai beneficiar a creche, beneficiar crianças. Né? A gente vê esse trabalho maravilhoso da Fundação André Luiz, Ana, que beneficia lá, né, os velhinhos, beneficia lá pessoas, tratamentos, isso e aquilo. Você vê a própria editora Itapuã, né? Quantas cestas básicas saem ali, quanta ajuda para as pessoas ali, daquela vira-pérola, daqui e dali, né? Beneficia um a outro. Quantas pessoas cuidam das suas famílias? Ora, então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Doutrina espírita não pode ser fonte de renda para ninguém. É isso mesmo. Não é isso, Sônia? É isso mesmo. Ô, Jair, mas vamos aqui, ó. Calma, Jair, calma. Isso me põe nervoso. Isso me põe nervoso, sabe, Sônia? Então vamos voltar aqui na... Isso me põe nervoso porque eu acho um absurdo pessoas sobreviverem de doutrina espírita. E nós conhecemos gente. Nossa Senhora. Ô, Jair, mas voltando aqui, você falou do Mesmer, que trabalho belíssimo do Mesmer. Né? Jair, olha só, mas como que o ser humano é? Por exemplo, o Mesmer, mesmo Freud, Charcot, todos eles, Jair, eles foram renegados. Porque não tinha um procedimento racional nos estudos dele, né? Justamente. E muitos de nós espíritas caímos nisso aí. Queremos ser racionais demais e deixamos o sutil passar de ser percebido da gente. E o mesmo que aconteceu com Mesmer, Charcot,
com Freud, a gente também faz isso hoje, né? Então a gente tem que analisar bem como que está sendo as nossas atitudes, porque a gente pode estar fechando portas. Justamente. Existem dois caminhos, né, da investigação científica, né? O primeiro caminho é a investigação através dos experimentos. Sim. Né? O segundo caminho é a investigação através das reflexões. Sim. Não é? Sim. Então, nós temos que buscar experimentos, temos que, né, buscar realmente experiências, mas nós não podemos nos desfazer desse grande recurso que é a reflexão científica. Isso mesmo. E como nós falávamos aqui no intervalo, a ciência quântica tem aberto muitas portas. Né? Ô, Jairo, voltando aqui ao Marcelo Agora, Rios. o que tem de gente que... Né, porque a física quântica e que não sei o quê, né, são os alegres, né? Que falam, mas não sabem nem por onde passou. Não estudam. Né? Não estudam e acham muito bonito, né, aquilo ali, mas não sabem nem... Igual eu estou tentando lembrar o nome, Jair, daquele... Para mim, ele é um cientista, o Guimarães... Hernani Guimarães. Que faz um trabalho muito bonito, né? Um estudo muito bonito. Doutor Hernani Guimarães. Muito bonito sobre a física. Principalmente, talvez o maior estudioso brasileiro da questão da reencarnação. Sim. Né? Professor Hernani Guimarães. Eu tenho estudado bastante os livros do Hernani Guimarães. Um trabalhador também, um pesquisador, né? Que talvez eu acho um de maior peso dentro do movimento espírita, com obras maravilhosas. Uma pena é que poucos espíritas conheçam o trabalho desse homem, né? É o Dr. Jorge Andréa. Nossa, ele é uma sumidade. Uma pena que poucos espíritas eles conheçam o trabalho, né? A profundidade de trabalho do Dr. Jorge Andréa. Então, às vezes, nós temos que parar, né? E refletir sobre aonde nós estamos colocando o conhecimento espírita. É isso aí. Não é? Ô, Jair, vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já já. Queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Queremos lembrá-los do site da editora Itapuã. É www.itapuãeditora.com.br. E o nosso telefone é o DDD 31 3357 6550. Queridos ouvintes, entrem no nosso site, conheçam lá o livro Perseverar Sempre, pelo espírita também Marcelo Rios, que mostra que sem o hábito de perseverar, torna-se humanamente impossível atingirmos qualquer objetivo. Conheçam lá esse livro, tem lá a degustação dele e de tantos outros. Vocês vão se deliciarem com essas degustações dos nossos livros. Jairo, o Marcelo Rios, ele... Ainda falando sobre a fluidoterapia, ele fala que as equipes de fluidoterapia trabalham incessantemente, também com energias ainda mais finas, redobrando em suas atividades, para darem sustentação magnética aos pacientes, já que, considerando as graves crises vividas por nós testemunhadas, acabam por provocar intenso dispêndio de energia, que, se não socorrida a tempo, culminam com sérias rupturas perispirituais. Já isso aqui é muito sério, né? Sério. Ele está falando disso lá do plano extrafísico. Isso. Mas aqui também, isso é muito sério. Essa perda de energia está causando graves problemas para as pessoas, para nós encarnados. E à medida que esta perda de energia ela vai acontecendo, né? Nós vamos tendo uma perda muito significativa também dentro do nosso sistema imunológico, né? Sim. Nossa, Jário, você foi... A resistência, ela vai se perdendo. Você foi muito feliz de falar isso. Muito obrigado, Sônia. Não, Jário, você sabe que quando é para... Você sabe que eu sou um ferrinho de dentista na sua vida? Mas, não é? Um apresentador evoluído é outra coisa, né, Sônia? Mas essa questão que você falou da imunidade ficar muito baixa por causa claro. Isso aí é muito sério, pessoal. E isto é um alerta para todos nós, porque isso está acontecendo demais da conta na atualidade, Jair. E isso é um risco, né? Porque todas as vezes que o sistema imunológico abaixa,
você fica muito suscetível às doenças hospedeiras, né? Sim. De ocasião, que estão ali, né? Você pode desenvolver ou não. Enquanto o sistema imunológico ele está em alta, você não desenvolve, né? Mas à medida que você, né, começa a se descuidar, né, automaticamente essas doenças elas ganham, né, espaço, né? Propício para que elas apareçam. Né? Ô, Jário, você sabia que, inclusive, questões psíquicas com a baixa imunidade se agravam? Agravam, sim. Aliás, uma questão difícil que a gente encontra com os espíritas, né? Você, às vezes, encontra alguns companheiros dentro da doutrina espírita e, às vezes, estão depressivos, né? Sim. E, às vezes, depressivos porque perderam um pai, às vezes, perderam um ente querido, às vezes, depressivos por um desemprego, por problemas financeiros na vida, às vezes, depressivos por um insucesso dentro da vida afetiva, né? E são vários motivos que podem levar essa pessoa a um transtorno de humor depressivo, né? Sim. E aí às vezes você fala com o espírito assim, você está tratando... Fala com o espírito ou com o espírita? Não, com o espírita, entendi. né? Com a individualidade, né? Você fala com ele, a individualidade é encarnada, né? Sim. Você fala com ele assim, você está tratando? Ele fala, tô. Aí você fala assim, você está tomando o quê? Aí você está tomando o quê? Ele fala assim, passe e água fluídica. Aí eu falo assim, mas você não está tomando assim uma medicação? Né? Não, eu não bebo estas coisas. Aí você fala, não bebe, fulano? Não, porque eu estou tomando. E a pessoa está na última sola, não é? Na última sola é ótimo. Tá na última sola, já está lá complicado. Com pé na cova, tá com pé na cova. Não é? Aí você fala com a pessoa assim, fulano, procura um médico, né, um psiquiatra, ele vai te examinar, ele vai, né, vamos dizer, te ajudar nessa questão. E se, né, quem sabe, pode até te indicar uma psicoterapia também. Aí a pessoa fala assim, não toma essas medicações, porque isso causa dependência. Não é? Ora, até Coca-Cola causa dependência, não é? É verdade. Feijão, tem gente viciada em feijão, tem outros viciados. Ué, tô falando mentira? Não. Tem pessoas viciadas em feijão, tem pessoas viciadas em arroz, tem pessoas viciadas em Coca-Cola, tem pessoas viciadas, não é, em carro. Tudo causa dependência. Depende de você não ter vigilância. Não é? E as medicações existentes hoje, oferecidas pelos laboratórios, são medicações hoje cada vez mais modernas, né? E que os médicos, eles vão prescrever, né? Vão fazer as dosagens o mais próximo possível do necessário. Existe um momento de entrar na medicação e existe um momento de sair da medicação. Né? Agora, não, eu não tomo esses remédios. Então não tome. Mas na hora que começar o sistema imunológico já está lá para baixo do chão, não é? E começar a desenvolver outras doenças hospedeiras, oportunistas, aí não vá reclamar e falar dos espíritos, não é? É isso mesmo. A mesma coisa é espírito que nas reuniões fala para as pessoas assim, não, suspende essa medicação. Você pode correr desse espírito. Vai correr muito. Muito. Pode correr as léguas. Porque espírito que influi em tratamento, né, físico, né, você pode colocar uma interrogação porque está comendo gato por lebre. Ô, Jário, e também não é só isso, não. Homeopata que você ouvir falar isso, pode correr dele também. Pode correr dele também. Não é? Eu tô falando porque eu posso falar. Eu sei, né? Pode correr dele também. Por quê? Porque a vida, né? Nós somos seres biopsíquicos, não é? Então nós temos que ter todo um processo que também contemple a questão fisiológica e contemple a questão psicológica. É isso mesmo. Né? Você não pode só, né, dirigir seus esforços ao físico e nem só achar que todos os esforços têm que se dirigir ao psíquico. É isso, né? mesmo. Por isso que hoje, uma das áreas que mais cresce é a área da psicossomática. É isso mesmo. Não é? O interessante, no caso da homeopatia, é que as pessoas sempre perguntam pra gente, então eu tenho que parar com a medicação alopata? Eu falo assim, não tem que parar. Tem. Mas, à medida que a pessoa vai tomando a homeopatia, o próprio médico da pessoa vai diminuindo a dosagem. Né? Existe
todo vamos dizer assim, uma gangorra da medicação, é ou não é? Que em momentos sobe mais, em momentos desce mais, não é? Buscando sempre o ponto de equilíbrio desse paciente. É isso mesmo. Aqui, Jairo, o Marcelo Rios fala que com essas rupturas perispirituais, esses companheiros que se aqui não estivessem monitorados e assistidos pela misericórdia divina, estariam em algum lugar das regiões mais densas, vivendo verdadeiros movimentos de necrosamento perispiritual, conhecido vulgarmente pelo termo de ovoidismo. Ovoidismo. Muito interessante, né? Ovoidismo, que é um termo que traz para as pessoas uma ideia mais exata, né, do que os espíritos estão querendo dizer, né? E que são momentos muito tristes e muito difíceis, né, no processo evolutivo do ser. É isso aí. Provocando verdadeiras desgregações que acabam por culminar em deformações inenarráveis. Inenarráveis. Ai, Jari, agora que eu entendi, as questões do ovoidismo, se não for tratado, a pessoa pode trazer essas deformidades, né? Sim. Nesse livro, Por Entre as Sombras, né? Quando o Marcelo e aquela menina, né? Eles vão visitar lá aqueles dois irmãos, né? O Pobreza, né? Lá e ele vê, né? Ele fala com o irmão Pobreza, assim, né? Mas essas lenhas, né? Aí ele fala com ele assim, não, observe bem, né? E ele começa a ver que aqueles tipos assim que pareciam uma lenha, ainda guardava assim linhas muito tênues, né? Vamos colocar linhas muito tênues de uma aparência humana, né? Quer dizer, já eram espíritos que estavam em franco desagregamento da forma. É isso mesmo. Ô, Jairo, é outra coisa que alguns espíritas não conseguem compreender, Jairo. Eu, por estar muito ligado aos leitores, a gente vê muito isso. Eles combatendo isso, essas ideias, está entendendo? Eles não conseguem perceber o que o psiquismo, né, pode fazer, né, com o espírito, principalmente nessa questão da ovoidização. Nossa Senhora! A perda, né, da forma, né? A perda da forma, isso aí é um processo extremamente difícil e pesado, né? E que acontece muito, né? Muito. Agora, eu até nem tiro a razão dessas pessoas, porque para se entender isso e para realmente ter uma visão mais aclarada sobre isso, eu acho que é necessário mesmo, se você fizer algumas excursões no mundo espiritual, né? Mas excursões conscientes. É verdade. Né? Que aí você vai ver, né, em loco, né, esses acontecimentos. É isso mesmo. Ô, Jairo, outro livro que vale a pena ler é o Libertação, né, do André Luiz. Nossa! Traz bastante esclarecimentos. No Libertação tem uma parte, né, onde eles estão lá, tem lá um determinado companheiro que ele se julga um julgador, né? Ele se julga um julgador, né? Juiz. Um juiz. Ali eles se julgam representantes da justiça divina, né? E aí entra uma mulher, né? E eles lá reunidos, eles olham aquela mulher e dizem a ela assim, você é uma loba, não é? Isso. Veja bem, isso está no livro de André Luiz, né? André Luiz, Mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Eles dizem assim, você é uma loba. Automaticamente, pela indução, né, hipnótica, né, aquela individualidade, ela começa o seu perispírito, ele começa a se modificar, né, e tomando realmente a aparência de uma loba. Não é? Nesses casos que nós chamamos de licantropia. Não é? Quer dizer, isso é uma estiolação da forma do perispírito. Não é? Tá nas páginas de André Luiz. É isso mesmo. E André Luiz questiona ao irmão que estava com ele, não lembro se era Alexandre, quem que era. Mas ele questiona assim, mas como acontece isso? Aí o amigo fala assim, André, né, cesse a curiosidade, concentre nessa entidade. André Luiz, então, ele concentra na entidade e vê naquele perispírito
várias manchas escuras, não é? E André Luiz vira para o instrutor e fala assim, mas quantas manchas? E o instrutor diz a ele assim, são abortos, né, criminosos perpetrados no ontem, não é? Uhum. Então, quando houve a indução de você é uma loba, ela entendeu assim, você comeu os filhotes no ninho, não é? E automaticamente a consciência, ela assumiu a culpa, né? Ali era uma consciência culpada, então ela não tinha como lutar quanto à indução hipnótica veiculada por aquelas entidades perversas. E serão necessárias várias e várias reencarnações, Dúvida, né? várias e várias encarnações, né? Para se readquirir essa forma. É isso mesmo. Não é? Marcelo fala que nos laboratórios lá no núcleo, buscam os seus recursos nos mais diversos locais, desde a natureza mais densa até a mais sutilizada que nos cerca. Recebemos também cotas diárias dos bancos da misericórdia divina e também comparecemos aos vários ambientes da costa terrena onde acontecem atividades dignas, decorrentes das vibrações emanadas através de corais, de teatros enobrecedores, dos grupos de prece, dos espaços das palestras, dos cultos evangelizadores, ou seja, em todo e qualquer ambiente onde se encontram mentes dignas produzindo fluidos sadios. Justamente. Não é interessante? Ou seja, em todo lugar do bem, né, há essa produção positiva, né? É isso mesmo. Formam um grande número de companheiros que cuidam dessas tarefas, que se mantêm apostos diuturnamente no atendimento às necessidades que se multiplicam aos nossos olhos dentro do Hospital Albergue Maria de Nazaré. Estes irmãos, devotados às causas do bem, ainda encontram tempo e boa vontade para também atuarem nos hospitais terrenos, acolhendo as preces de corações aflitos, prestam-se a atender a muitos doentes, que em seus lares colaboram assiduamente junto a vários leitos de dor, principalmente nos prontos-socorros, onde as necessidades movimentam a urgência, e nem sempre os recursos materiais são suficientes para o atendimento exitoso. Como esse Marcelo Rios sabe das coisas, hein? A misericórdia jamais para. Sim. É bonita essa expressão, né? A misericórdia jamais para. Né? Minha entonação até mudou, você viu, né? Verdade. Isso nos traz uma consolação muito grande, né? É isso mesmo. Eu acho muito bacana. Assim. A misericórdia jamais para. Sim, são companheiros maravilhosos pela capacidade de trabalho do amor junto aos seus semelhantes. Eles ainda, com toda essa tarefa e responsabilidade, encontram tempo para comparecerem às várias casas de Jesus, onde se colocam amoravelmente para trabalhar junto às equipes de fluidoterapia nas atividades do passe, manipulando fluidos preciosos e alimentando as mãos dos passistas, que se preocupam com o trabalho em benefício dos semelhantes. Olha só, Jade, a gente vê que os passistas muitas vezes não dão tanta importância àquele trabalho que ele está fazendo, né? Justamente. E que maravilha que é, ao entrar ali na sala de passes, o trabalho desses companheiros encarnados, junto com os desencarnados. E quantas casas, né? Só tem valor o médium principal, não é? Não é verdade? O médium com seu séquito? Com seu séquito, né? Com seus bajuladores, não é? É isso Os mesmo. bajuladores de plantão. É isso né? mesmo. Mas ninguém lembra da pessoa que varre o salão, não é? Das pessoas que trocam as lâmpadas, aquelas pessoas que colocam papel higiênico, limpam os banheiros, não é? É isso mesmo. Companheiros abnegados e que ajudam ali para que a casa possa funcionar dia a dia no melhor das suas condições. É não isso mesmo. Aquela pessoa que coloca a águazinha na jarra, né? Os copinhos para água fluidificada, né? As pessoas que cuidam do som, que cuidam do ambiente, né? Quer dizer, a casa espírita, ela é construída a muitas mãos. Né? É isso mesmo. E todos são importantes naquela estrutura. É uma verdadeira colmeia. Uma colmeia de trabalho, não é? Bendita Casa Espírita, bendita oportunidade de trabalho com Jesus. Os grupos da enfermagem espiritual são por aqui os plantonistas dos trabalhos ininterruptos. Estão sempre junto aos leitos, atendendo um e o outro, executando os procedimentos exigidos, administrando os recursos fluídicos prescritos e sendo os responsáveis direto pelo acompanhamento dos pacientes. Interessante, né, Jair? Ô, Sônia, eu até estava pensando aqui, eu preciso perguntar ao Marcelo ou Palminha, né?
se na colônia Albergue Maria de Nazaré tem uma rádio lá, Sônia. Ah, será que tem, Jair? Porque pra gente não ficar desempregado, né, Sônia? Jair, nós não vamos ficar, não. Não é? Não vamos Pra ficar, gente não. poder, não é, continuar, às vezes, um programa também, né, Sônia? É ou não é? Aqui falamos da Rádio Boa Nova Espiritual. Não é? Já pensou, Sônia? A Rádio do Além. A Rádio do Além. Rádio Boa Nova do Além. E aí a gente continua empregado, né? É isso mesmo. Ué. Pergunta lá pra gente, tá bom? Eu vou perguntar a ele e vou falar com ele assim, falar assim, e você sabe se o Jeter vem pra cá? É isso mesmo. Pergunta lá pra gente. Você sabe se o Jeter vem pra cá? Fala, não, já contratamos o nosso irmão, já tá com o passe reservado. Já tá com o passe reservado. É isso aí. Marcelo fala que cuidam do tráfego de pacientes entre as alas do acomodamento. Enfim, dos cuidados especiais que requerem os enfermos, né? Para o enfermo ficar lá andando de um lado para o outro. Você já reparou que tem hospital que os pacientes ficam andando de um lado para o outro? Fica lá andando. Mas esse andar também é importante. Né? É isso mesmo. É importante. Mas eu tenho que contar um caso aqui. Então fala. Eu tenho que contar um caso. Minha mãe, quando encarnada, ela teve internada porque ela teve um AVC e a diabetes muito alta, que sempre foi muito indisciplinada, igual a filha. Tá doido, gente. E foi internada, Jair. Ela chegou lá, mediu a glicose, tudo bem. O médico foi dar alta para ela. Mediu de novo a glicose, estava muito mais alta. Nossa Senhora. Ela estava entrando no quarto dos pacientes, roubando a sobremesa. Nossa Senhora. Que é isso, Senhora? Que coisa, hein? Fazer o quê, gente, né, como que são as coisas, né? A necessidade, né? É verdade. A necessidade, gente. É isso. Você vê, no hospital, né? No hospital. E ainda cometendo, né, esses descuidos, né? É isso mesmo. Aí o que aconteceu? Trancaram ela dentro do quarto e ficou mais um tempo lá trancada. Jário, temos que terminar nosso programa agora. Voltamos na semana que vem. Chegamos ao fim. Isso mesmo. Se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana, na próxima quinta-feira. Um abraço a todos. Deixamos também um beijo, né, no coração de todos. É isso aí.